Buongiorno, Italiazinha! Buongiorno. Alegria da pessoa de estar na Itália de volta, né? Estamos aqui na bela, ensolarada Brindisi, na Itália. E vamos deixar a Joy aqui na marina, guardadinha, só esperando a gente voltar, porque hoje nós vamos conhecer uma região aqui da Itália chamada Salento, que é pouco conhecida, mas tem umas praias lindas. E como lá tá ruim o vento hoje, amanhã e depois, e não dá pra ir com a Joy lá, então nós resolvemos deixar ela na marina. Alugamos um carro. Será que vai vir um outro ketchup dessa vez? Não é nada. Seria legal, né? Se aparecesse mais um ketchup pra gente dar uns rolezão aí. Essa região aqui do sul da Itália, de Salento, que é a ponta da bota da Itália, que todo mundo fala, a bota, o salto da Itália. É a região que nós não fizemos com o ketchup da outra vez, e nós deixamos pra fazer com a Joy. Então estamos aqui hoje para desbravar a Italiazinha, tomar gelato, comer pizza, tomar muito vinho e ir pra praia. Graças. Vai formar uma tromba d'água ali. Eu sou dessas que eu não gosto de voltar 2 vezes pro mesmo lugar, não. Ah, não foi um ketchup hoje. Não. Foi um ratatouille. É. A cor de um ratinho, ó. Topodídio. Topodídio. Estava aqui pensando um nome legal pra dar pra esse carro, né? Porque a gente gosta de dar nome pras coisas, né? Parece que fica mais familiar o negócio, né? Duda falou Topodídio. Mas já que a gente tá na Itália, né? Por que não chamá-lo de Cicciolino? Vamos lá, Cicciolino. Gostaram desse nome? Cicciolino. Vocês sabem a história da Cicciolina? Não vou explicar, mas procurem aí no Google pra vocês verem quem foi a Cicciolina aqui da Itália. Ah, a galera sabe quem é Cicciolino. Principalmente os homens. So even though I hate the thought of leaving you, I hope you come to terms and have it in your heart to end it all. You better off alone. Sincerely yours. Nós paramos para abastecer aqui o carro. E olha a placa que bonitinha da Rota 66. Deu uma saudade da Jupi. Combustível aqui, benzina, que a gasolina tá 1,77. Posto de combustível na Itália, parecido com o Brasil, ó. Lavagem para lavar o carro ali. Aqui tem uma lojinha de conveniência, muito café, muitos jogos de aposta, isso lá em cima. Nossa, olha o teto lá, cheio, que lá é tudo jogos de apostas. Ali nessa marina que nós estamos tem uma moça chamada Greta. Ela é uma fofa. Da outra vez que nós estivemos aqui em Brindisi, lá em 2022, nós nem sabíamos da existência de Alberobello, Stuni, todas aquelas cidades bonitas que nós já fomos. E foi recomendação dela aquela vez que nós fomos lá conhecer. Então aí hoje nós vamos conhecer um lugar que ela recomendou que chama Masseria Le Stanze. É tipo uma casa de fazenda, assim, bem típica aqui da região de Salento, tipo a casa da vovó, sabe? E lá eles fazem uma comida gostosa, parece ter alguma coisa de azeitonas, azeite de oliva. E nós estamos indo lá para almoçar hoje. Então vamos ver se a comida de Salento é gostosona igual a da Puglia. Tava conversando com o Duda esses dias aqui, dessas andadas que a gente deu aqui na Itália. Qual foi o lugar que nós mais comemos gostoso aqui? Vocês sabem onde foi? Eu acho que a gente não gravou esse dia, né? Gravamos bem pouquinho. Lá Foi no num castelo lá na Toscana, eu não lembro o nome agora, mas vou deixar aqui embaixo para vocês irem darem uma olhadinha no Google. Comida maravilhosa. Na verdade era um banquete, assim, me senti uma rainha no dia. Tinha um banquete de comidas gostosas e daí tinha a degustação do vinho lá daquela tenuta. E foi muito legal aquele dia. Então pra mim, quando me perguntam qual foi o lugar mais gostoso que você comeu, eu lembro desse castelo. Mas enfim, esse lugar era de um explorador italiano que saiu dessa família super rica ali na Itália, naquela região da Toscana, para cruzar os mares. E ele cruzou os mares e tem até um vinho que é o vinho mais especial deles, que chama Il Navigatore. Acho que é isso, né? Exato. É, exato. E sabe o que esse cara descobriu, um explorador? Ele descobriu aquela baía de Nova York, né? Exato. Como que é o nome? Você que já foi um americano um dia? É Baía de Nova York.
Chegamos aqui num lugar que chama Rocca Vecchia, a Velha Rocha. Fica aqui pertinho de Otranto. E aqui ainda é o mar do Adriático, né? Ali do outro lado é a Croácia, é Montenegro. Mas, meu Deus do céu, que diferença de cor de mar que dá. Exemplo de onde nós estamos lá em cima, perto de Manfredonia, na Puglia. E essa parte aqui de baixo de Salento. O mar é muito azul. Engraçado, né, que a Itália, cada região dela é muito diferente uma da outra. E aqui a gente também tá achando muito diferente. Tem várias oliveiras, tem muito verde aqui, não tem quase pessoas morando, casas, tem um monte de casas abandonadas. É bem limpo. O sul da Itália geralmente é muito sujo, sabe? As pessoas jogam muito lixo no chão. Aqui é tudo limpinho, é bem bonito aqui, é bem diferente ali já da região que a gente tava, Brindisi, Bari. E tem muitas fazendas aqui. Parece que o negócio deles aqui é plantação de tomate, pimentões, tem muitos vegetais, legumes aqui. E realmente parece mesmo ter muitas plantações de oliveiras. Eu vejo plantações de oliveiras, tem muita. Então a azeitona aqui deve ser gostosona. Tá ótimo. Chegamos na Estrada Grande agora. Calma. Pode respirar tranquilo, se der problema tá tudo certo. Calma, você tá se precipitando. A Estrada Grande é só pra gente andar 10 metros pra entrar na estrada de terra ali na frente. Uou, entrando na estradinha de novo. Continue for 1.5 kilometers. Quem é o robô? Parece um robô andando. Essa vida de vlogueiro é difícil. Fui trocar minha roupa, minha terceira roupa e o look do dia. Bom, agora você está pronto, bonito, preparado para comer muito. Pronto? Pronto, hoje eu vou dar prejuízo para essa fazenda. Vamos lá. Muita fome. Uhul. 270 metros de estrada de terra. Nossa, muito off-road. Chegamos. E eu e o Duda inocentes, né? Achando que só ia ter nós dois aqui. Dia de semana, 1h da tarde para almoçar e tá super cheio o lugar. É muito bonito aqui. É uma casona de fazenda toda de pedra. Lembra até um pouco um castelinho, né? Agora a gente vai chegar lá para almoçar. A gente tá morrendo de fome. Nós tomamos café da manhã hoje super cedinho, já é 1h da tarde. Vou detonar de comer hoje. Isso aqui, né? Couve, as oliveiras, tem limões. E aqui é quando você entra na casa da fazenda. Olha que linda! Agora nós vamos fazer um tour aqui pela fazenda para conhecer tudo antes de degustar a comidinha gostosa. Aqui tem uma estrada romana de 500 a.C. Ainda tem um pedacinho que está conservada. E ela tava falando pra nós que essa estradinha vai daqui, vai, né? Não, ela ia daqui até Manfredonia, onde a gente deixou de olho no inverno, vocês acreditam? Mas olha que legal! Com certeza eles passavam com a carroça por aqui, ó. Do lado aqui, do outro lado aqui. Temos cavalos. Tadinhos os cavalos, né? Mas era aqui que eles se movimentavam. E eles usavam essa fazenda aqui como se fosse um hotel. Porque muitas pessoas iam e vinham e eles ficavam cansados. Eles
calor, com muita sede, então eles vinham aqui, paravam nessa fazenda na época, que era um hotel antes de seguir viagem. E é muito legal que 500 anos antes de Cristo já tinha esse lugar, as pessoas paravam aqui e nós conseguimos ainda vir hoje aqui para conhecer e conhecer a história de tudo isso. Ai, muito legal! E é verdade que todos os produtos são feitos localmente, não tem nada que vem da cidade, é tudo produzido e feito aqui. Conta isso pra mim. Tudo que nós vamos comer hoje é produzido aqui nessa fazenda. Tanto a carne, quanto os queijos, leites, legumes, vegetais, tudo que a gente comer hoje é feito aqui. É bem grande esse lugar. Você perguntou quantos? Não, deve ser muitos hectares, né? Where the streetlights they gleam all through the night. Willie, I'm going where I can feel stronger, where someday my dreaming will turn out alright. I can remember the morning dove calling on the 8th. Que aqui é da época do feudalismo, então ela estava explicando que aqui viviam várias famílias e nessa parte aqui nós estamos tem várias lareiras. Ela falou que cada lareira correspondia a uma família. Aqui tem 2 e aqui dentro da casa toda, não, tem 4. Não prestei atenção direito na explicação. E aqui dentro da casa tem ambientes que tem até 11 lareiras. Então imagina tantas pessoas que viviam nesse espaço aqui. Willie, won't you tell me how you spend all the hours in the barroom so lonesome, tilling the ground? Willie, remind me of the goldenrod flowers. Are they still bright as sunlight, or have they turned brown? I can't. Essa é a pasta que a tiazinha tava fazendo lá na entrada, quando a gente entrou. Grazie. Prego. Fala prego quando fala grazie. É, I'll come back as long as you let me. I will. que isso? É carne de porco, batata e um verdinho. Alecrim. Tudo criado aqui na fazendinha. O cheiro tá bom. Bon appetit. Bom apetite. For the fields of Cerisa, when the streets are so narrow. Depois de comer igual a 2 condenados lá, né? Naquele restaurante, fazenda, muito legal. Chegamos em Gallipoli. Gallipoli também é uma região aqui da Puglia. E fica no mar e é bem bonita a cidade. E nós paramos aqui no centro antigo dele, que é uma ilhazinha. O dia estava lindo hoje, solzão, e agora fechou todo, tá com cara de chuva. A gente vai dar uma volta e provavelmente vai embora daqui a pouco. Meu Deus do céu, não é nada. Não passa a moto aqui. Ah, não? O medo do Duda ser atropelado. Eu, hein? I can pick you up when you're heading down. When it all just sucks, I'll be your Charlie Brown. You can make me laugh. Sabe uma coisa muito interessante dessa cidade aqui, que eu li bastante no Google, e por isso que eu quis vir aqui conhecer, que falam que aqui parece Maldivas. Maldivas da Itália. Lá na Grécia não tinha o Caribe grego, então aqui tem a Maldivas da Itália. Realmente o mar aqui é bem azulzinho, sabe? Raso, tudo areia, é muito bonito. Joga aí no Google pra vocês verem a Maldivas aqui da Itália, Gallipoli. Só que hoje não está com cara de Maldivas, tá escuro o mar, não tem sol, cara de chuva. Poxa vida, hein, Gru? Acho que a gente errou o dia de vir aqui. Deve vir de azul. Coloquei meu óculos azul aqui pra combinar com o mar. Não vai ter, não. Dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is
Sabe o que eu acho engraçado? Que toda vez que eu vejo na internet, no Instagram, até no Google, praias da Itália no verão bombando, muito calor, pegando fogo, é exatamente essa imagem que me vem na cabeça. Que são as pessoas com esses murinhos assim diferentes em volta, uma pequena faixa de praia e uns guarda-sóis assim coloridinhos, sabe? Todo mundo deitado na areia, um monte de gente na água, na praia, de boia. Não é isso que te vem na cabeça também? Pra mim essa imagem aqui é muito Itália. Ali embaixo tem um pescador, ó. E olha quantos gatos olhando ele pescar, tudo preto. Na Marina de Brindisi, a Joy tá lá, ó, paradinha, longe do deck. Temos 8 nós de vento, tudo certo. Dá pra passear tranquilamente. Dá sim. É um olho no peixe e outro na Joy, né? Pelas ruazinhas de Galípoli, da cidade antiga. Cadê todo mundo dessa cidade? Deve estar ali pra aquela rua ali. Eu acho que todo mundo recebeu o alerta do tempo, sim. E a gente não, então talvez vai chover, mas não tem ninguém, é só a noite, eu acho. São 5 da tarde, é hora ainda de fazer siesta, aprender com os mexicanos. Não tem ninguém na rua, só a gente. Vamos passear então. Ah, tem umas pessoas ali, ó. Nossa, começou. Olha isso. Olha isso, do nada. Uau, só deu tempo da gente entrar no carro e ir embora. Caramba. Nossa, começou um mega vento ali na Marina. Estávamos eu e o Duda aqui de boinha, né, passeando na cidade. O céu tava meio escuro, mas em questão acho que de 5 minutos. Nossa, que é isso? É um redemoinho ali, ó. Voando. Vai formar uma tromba d'água ali. Ó, os passarinhos estão voando, é papel. Caramba, o tempo fechou, do nada. Não tinha previsão de chuva e nem nada aqui. Olha isso. Vai entrar uma porradona aqui. Graças a Deus que a gente não tá na Joy nessas horas. É bom estar num carro e na terra, né? Nossa, mas tá muito forte o vento, ó, voando tudo aqui. Nessa região aqui de Galípoli, esse golfo que tem aqui na frente, toda hora forma trombas d'água. O céu tá horrível. Lembra na Croácia, aquela vez que nós pegamos uma tempestade que tinha umas nuvens que pareciam umas tetas, que na verdade chamam mâmatos. Tá igualzinho aqui, formou muito rápido. Que medo. Nossa, a bandeira da Marina lá. A placa balançando, a árvore voando, cartazes descolando e o céu. Vamos, aqui dá pra entrar aqui. Quando nós estamos em terra com o carro, a gente nem se abala, né, quando vê um ventão desse. Nossa, procura um abrigo, óbvio, pra não voar coisas em você. Mas se a gente estivesse no barco essas horas, ia já estar rezando para todos os santos e anjos nos protegerem. E agora, o Duda, ele não se contenta, né, em estar num carro e na terra. Ele quer ir lá perto do mar para ver o negócio pegar fogo. Tá procurando uma rua aqui pra gente tentar entrar, ó. Aqui dava pra entrar, pra ir lá ver como é que tá o mar. Mas tá bem ruim. Cheio de carneirinhos, tá uma nuvem mega preta aqui. Vou dar a volta aqui vai chover na bastante. circunferência pra olhar o mar, porque tá muito tenso ali. Eu quero ver.
chateada hoje, porque eu tinha organizado o passeio super legal pra gente vir aqui, conhecer a Maldivas da Itália. E chove. E não deu certo. Não consegui ver a Maldivas da Itália. Só chuva, raios e trovões. Mas tudo bem, talvez seja uma desculpinha, sabe? Pro Duda me trazer outro dia de volta aqui pra gente conhecer um dia de solzão e calor e sem chuva e sem vento, né? Então é isso. Agora a gente vai voltar lá pra Brindes. Estamos a 1 hora e 5 minutos de distância. O passeio de hoje falhou. Chuvas e ó, a galera ali, ó, dos pássaros estão brincando no céu. Consegue enxergar aqui, ó? Estão lá, dando os rasantes. Ó, lá no fundo tem mais 4. Informação. Bom dia, Italiazinha! Bom dia, Italiazinha. Animação, meu! Já Tô sei. animado. Ele tá triste, sabe por quê? Tá acabando. Tá acabando. Essas são as últimas milhas até a Marina. Estamos indo levar a Joy descansar no inverno. Foram 1.600 milhas náuticas navegadas na Joy. Eu acho que é a temporada que a gente mais navegou de todas as temporadas que nós tivemos. Lógico, sem levar em consideração quando a gente pegou a Joy lá do outro lado do mundo, ali na França, e veio até Ibiza, né? Sim, mas a Grécia é demais. Tanto é que ano que vem nós pretendemos voltar para a Grécia. Yes. Grécia. Foi muito legal essa temporada. Eu acho assim, eu tenho certeza que foi a temporada mais legal da Joy, não foi? Não tenho dúvida, ela foi mais legal por vários aspectos. Não só pelo fato que a Grécia realmente é muito bonita, os lugares, as pessoas, a comida, o vinho, tudo. Mas também o tempo. O clima nos ajudou pra caramba. Sabe aquela coisa que quando você tem aquela mega expectativa que vai dar tudo errado? Não, a gente não pensa dessa forma, mas Mas já vai preparar. a gente achou que ia ser problemático em termos de ventão e assim por diante, mas putz, a gente deu muito certo. Aquele seu amigo lá, nossa, nos ajudou muito. O Eolo, né? O Eolo foi muito legal conosco, mas também acho que nós fizemos boas escolhas nessa temporada. Nós fomos bem com calma, né? Vocês sabem que a Grécia é um lugar bem maluco para você velejar, mas nós nos demos bem. Tá de óculos. Ah, é, tem pessoas que não gostam dos óculos falando, nem eu, porque parece que não tá falando a verdade, vocês acreditam? Ai, mas eu tô feliz, mas tô triste. Feliz porque vai começar as viagens de inverno agora. A gente não programou nada ainda. Próximos dias vai ser assim, que der na telha a gente vai fazer, né? É, nos próximos dias a gente vai entrar na nossa cabine e a gente só vai sair de lá a hora que tiver um plano muito bem feito do que a gente vai fazer no inverno, não é verdade? Exatamente. A Itália, nós já praticamente zeramos ela a temporada passada de inverno. Eu faria de novo, né? Mas o mundo é tão grande, tem tantas coisas legais pra gente conhecer. Por que voltar pro mesmo lugar, né? Eu sou dessas que eu não gosto de voltar 2 vezes pro mesmo lugar, não. Então a gente vai para um lugar novo. Agora só não sabemos exatamente onde quer nesse exato momento. Nem nós sabemos, mas vai dar tudo certo, né? Vai sim.